Boa noite, quem está chegando. Boa noite, Gisele. Aguardar um instantezinho as irmãs entrarem. Boa noite, Lorena, Larissa, Buelitânia. Sejam todas bem-vindas. Que possamos ter um tempo abençoado. Vamos dar só mais um minutinho para poder começar. Já estamos com 1 minuto de atraso, mas vai dar certo. Boa noite, Sônia, Carol. Pois bem, irmãs, boa noite a todas, né? Nós hoje vamos estar falando sobre florescendo em meio aos espinhos da dor. Eu convidei a Gisele Lourenço para estar tratando sobre o assunto. A Gisele, ela é um monte de coisa, viu? Primeiro, ela é crente, uma serva do Senhor, né? Ela é escritora também. Ela escreveu esse livro aqui, que eu tenho aqui, ó, um livro muito bom, de linguagem simples, de bom entendimento, muito fácil de ler, de você entender, né, aquilo que ela quis expressar nesse livro. A Gisele também é professora de professores, é professora do Ministério Infantil, né? Ela é missionária e ela trabalha com o Ministério Infantil. Ela é de Rio Grande do Norte, ela está em Natal, né, lá, mas ela na verdade é de Mossoró. Ela é membro da Igreja Batista lá de Mossoró, mas ela está agora com o seu trabalho atualmente em Natal. Então ela também tem um ministério com mulheres e também ela tem esse ministério infantil com crianças. E outras coisas mais aí que ela tiver, faz conferência, né, para mulheres. Tem viajado aí o Nordeste todo, fazendo essas conferências, abençoando, né, vidas. E Deus tem usado a Gisele grandemente. Então, eu vou chamar a Gisele para a gente poder começar. Gisele, você me envia o convite para eu aceitar? Acho que assim fica mais fácil. Aguardar um instantinho. Chamem aí as amigas de vocês, né? Vão enviando aí para as amigas, para que mais pessoas possam participar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. E aí, se vai dar certo agora a Gisele entrar. Pronto! Oi, Olá, Tia. Gisele, seja bem-vinda, que Deus te Obrigada. abençoe. Falei um pouquinho Amém. sobre você antes de lhe chamar. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, você pode estar falando. Depois, no finalzinho também, você passa a sua página, né, para que as irmãs possam estar seguindo e sendo abençoada com aquilo que você tem feito, né, tem sido usada grandemente pelo Senhor. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Sei que mesmo em tempo de pandemia, sua vida é corrida, mas eu agradeço a Deus por esse tempo, né, que nós vamos ter aqui. Então, boa noite a todas vocês. Eu já falei um pouquinho, né, que você também é escritora. E antes de começar, Gisele, eu queria ler só um pouquinho da introdução do seu livro, certo? Vamos acompanhar aqui. Se perguntasse qual de nós gostaríamos de passar pela dor da traição, da ofensa, da desonra, das críticas,
das inimizades, das perdas, das más lembranças do passado, creio que a maioria de nós responderia não. Mas quanto mais os anos passam, mais estou certa de que os infortúnios dessa vida parecem mesmo cooperar para um propósito muito maior. Romanos 8, do 28 ao 29. Porém, como administrar o desejo de vingança quando se é injustiçado? Como ser ofendido e não ofender? Como ser desonrado e não tratar com desprezo? Como lidar com nossas maiores perdas sem se tornar amargo? Como lidar com más lembranças do passado sem que isso nos paralise? Todas nós queremos glorificar a Deus, mas é certo que vivendo num mundo e num corpo amaldiçoado pelo pecado, isso às vezes parece difícil, para não dizer impossível. Como glorificar a Deus assim? Será que é possível? Como glorificar a Deus diante de tantas coisas ruins que nos acontecem no dia a dia, ao longo de um ano, de toda uma vida? Então, a gente sabe que se não fosse a graça de Deus, né, em nossas vidas, nós não suportaríamos, né? Mas eu vou deixar com você para que você possa falar da melhor forma que Deus colocou em seu coração. Mas antes disso, eu vou orar e quando eu passar para você, você fique à vontade aí, tá bom? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te pedimos, ó Pai, por esse tempo aqui que o Senhor preparou para nós, que nós possamos, ó Deus, ouvir e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que a gente vai escutar. Abençoa, Senhor, a vida da Gisele. Abençoa, Deus, todos os ministérios, ó Pai, que ela tem desenvolvido para a Tua obra e para o crescimento, Senhor, da Tua igreja. Obrigada, Senhor, por esse tempo aqui, que ela venha ser usada pelo Senhor para nos abençoar. Te agradecemos, Senhor, por todas as dificuldades, por todas as lutas, por todas as dores, porque sabemos que o Senhor é soberano, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E tudo serve, ó Deus, para o nosso crescimento, para sermos cada vez mais parecidas contigo. Abençoa esse tempo aqui, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pronto, Gisele, fica à vontade. Todos nós temos lembranças de diversas fases da nossa vida. Algumas dessas fases marcaram de forma tão positiva que chegamos a lembrar delas com certo saudosismo e dizemos como foi boa aquela fase da nossa vida. Se eu pudesse voltar atrás, certamente seria para aquele tempo. Guardamos no coração muitas memórias boas de fases passadas da nossa vida, mas talvez você guarde no coração também lembranças de fases tristes, memórias que certamente desejaria apagar da mente, registros que almejaria nunca ter tido e histórias que jamais gostaria de ter vivido. Talvez, se você pudesse voltar no tempo e reescrever a sua história, você tiraria alguns capítulos da sua biografia e faria outras narrativas mais brilhantes, mais pomposas, com muito mais glória. Extrairia aquilo que te causou dor e te fez chorar, pessoas que te causaram sofrimento em certa fase da sua vida e te fizeram amargar. Traria de volta aqueles dias onde a alegria era corrente e a tristeza inexistente. Estou certa ou errada? Já passaram algum desses pensamentos na sua mente? Há coisas do seu passado que fazem com que os seus lábios tremam, sua mente fique perturbada e você fique desconcertada. Aquilo simplesmente te desestabiliza, causa tanta dor que só a lembrança se torna um verdadeiro tormento, um pesadelo. Talvez um passado marcado pelo abuso, lares desestruturados, relacionamentos rompidos, seja pela morte ou pelo pecado. Esperanças frustradas. Não há como fugir. Assim como na natureza Deus colocou estações, a nossa vida também é marcada por elas. As estações em nossas vidas são reais. Já nos dizia o sábio Salomão. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir,
tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, 1 a 8. Creio que todos nós sabemos que na vida há fase para todas as coisas. Difícil é estar pronto para glorificar em todas elas, não é? É difícil florescer em meio aos espinhos da dor. Eu estarei com vocês em 2 lives. Nestas 2 lives nós iremos aprender 2 segredos para florescer no sofrimento. Um segredo vamos aprender na live de hoje e o outro segredo aprenderemos na próxima live, a próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 21 horas. Oremos. Pai, fala conosco esta noite, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Hoje oramos para que o Espírito Santo ensine a cada coração. Hoje oramos para que o Espírito Santo nos faça deleitar numa verdade sobre o caráter de Deus que muda nossas vidas. Após meditarmos nesse atributo, eu espero que na semana que vem, na próxima terça, você esteja pronta para dar uma resposta adequada ao Senhor às circunstâncias que enfrentarmos nessa vida. Todas nós queremos glorificar a Deus, mas é certo que vivendo no mundo e num corpo amaldiçoado pelo pecado, isso às vezes parece difícil, para não dizer impossível, não é? Mas nós iremos aprender esses 2 segredos. Um segredo aprenderemos hoje e o outro na próxima terça. Todos nós passamos por circunstâncias desafiadoras em nossas vidas. Por vivermos no mundo e num corpo amaldiçoado pelo pecado, já é garantido que nessa vida enfrentaremos muitos problemas e dilemas. Há muito tempo atrás, houve uma mulher que saiu de casa com seu marido e 2 filhos, numa época muito difícil em sua vida. Na sua cidade, a frouxidão moral imperava. Homens violentavam mulheres. A lei de Deus ninguém conhecia, muito menos obedecia. Sem contar que eles estavam passando por muitas necessidades. Sua família então decidiu morar num país vizinho chamado Moabe. Já sabe de quem eu estou falando? Noemi, ela mesma. Essa mulher, em época de grande deserto, foi em busca de um oásis para si e sua família. Todos nós, impelidos pela dor que estamos passando em certas fases da nossa vida, já fomos em busca de um oásis. O problema é que, dependendo da nossa comunhão com Deus, às vezes o máximo que encontramos são cisternas rotas, paliativos, pão e circo, pois só Deus pode nos dar um manancial de águas vivas que tanto precisamos. A nossa maior dificuldade é de entender que na amarga provisão de certas fases da nossa vida, Deus está lá. Foi Deus quem orquestrou as estações da nossa vida, todas as fases da nossa vida. Deus estabeleceu o tempo de nascer e o tempo de morrer, mas não somente isso. Ele determinou tudo o que acontece entre o nascimento até a morte. Salomão aqui, nesse texto de Eclesiastes 3, 1 a 8, quando ele fala que há tempo de nascer e tempo de morrer, ele usa uma figura no hebraico chamada merisma, que quer dizer que Deus não somente escolheu o tempo de você nascer e de morrer, mas tudo o que acontece entre o seu nascimento até a sua morte tem a mão do Deus Todo-Poderoso. Ele escreveu cada capítulo da sua vida, ele teceu cada pedaço da sua história. A verdade é que Deus está escrevendo a minha e a sua história. O que Salomão está deixando claro nessa porção em Eclesiastes é que na minha vida e na sua vida não existe acaso. Existe sim a mão de um Deus Todo-Poderoso, escrevendo cada linha da nossa história, inclusive as pausas. Se formos comparados a um instrumento, Deus é o tocador. Se formos os tocadores, Deus é o regente e a ele devemos obediência, pois sem sua regência, nossos sons não passam de balidos, sem exatamente nenhum sentido. Não é você que estabelece o tempo de nascer e de morrer, de plantar e de arrancar o que se plantou. Não é você que estabelece o tempo de derribar e de edificar, de chorar e de rir, de prantear e de saltar de alegria, de espalhar pedras e ajuntar pedras, de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não é você que estabelece, mas sim o Senhor.
Não leia esse texto entendendo que se você estabeleceu que é tempo de se afastar de determinada pessoa, você vai se afastar. Mas é que no momento em que você menos deseja, Deus pode levar para longe pessoas que você queria tão perto. No momento em que você mais queria rir, dar gargalhadas, chegou o tempo de chorar e prantear. Foi Deus quem estabeleceu o tempo de plantar e o tempo de se arrancar o que se plantou, mas não somente isso. O que acontece entre o momento de plantar até o dia de se arrancar o que se plantou. Deus estabeleceu que há tempo para tudo. Todas as coisas são determinadas por Ele e vão acontecer, quer você deseje ou não. Quando na sua vida for a fase do choro, é porque Deus estabeleceu que esse seria o tempo de chorar. Então aproveite, porque até no choro tem ensinamentos profundos que nos proporcionam sabedoria. Na verdade, as Escrituras deixam claro que há mais sabedoria na casa de luto do que mesmo na casa onde só tem alegria. Quando na sua vida for a fase de chegar à fase das altas risadas, dias de grande alegria, não se esqueça que isso tudo provém do seu Criador. Foi Ele quem orquestrou estes dias para você. Então, desenvolva um coração grato e cheio de fervor para com o Senhor, que nos dá todas as coisas para nosso aproveitamento e aprazimento, alegria. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 7. Foi Deus quem orquestrou todas as situações da nossa vida, sejam aquelas que nos fazem rir ou chorar. Nós não podemos dizer ao sol para ir embora e dizer a chuva vem agora. Não podemos dizer cesse o calor e vem a dor, porque nós não controlamos as fases, as marcações, as estações de tempo em nossa vida. Somente uma pessoa tem o poder de fazer isso. Foi aquele que, quando os discípulos estavam assustados com as grandes ondas que batiam no barco, ele simplesmente, com a sua voz, disse: acalma-te, emudece, e as ondas cessaram. Somente ele tem o poder sobre a natureza, sobre as estações e sobre as circunstâncias da sua e da minha vida. Nós só precisamos aprender a glorificar a Deus em meio às estações, que muitas vezes nos inquietam, perturbam e deixam agitados. Nós não queremos corresponder à altura do que Deus deseja, como Jesus fez, porque temos uma natureza corrompida, quebrada pelo pecado. Todos os dias, às vezes quase sem nenhuma influência das estações, isto é, sejam as circunstâncias favoráveis ou não, nós pecamos contra Deus. Mas é certo que as estações, sejam elas entre extremos de grande dor e grande alegria, revelam o que está em nosso coração. O sol, quando atinge a planta, faz com que ela produza o que já está dentro dela. Algumas vão produzir flores e outras espinhos. No entanto, o sol não é culpado pelo que produzimos, pois só podemos produzir o que está dentro de cada um de nós. Assim também não podemos culpar a água. Assim também como não podemos culpar a água quente pelo que sai em cada sachê de chá, a água quente só revela o que está dentro do sachê. Se for chá de cidreira, vai sair cidreira. Se for capim santo, vai sair capim santo. Deus prova nossas obras com as circunstâncias que Ele coloca em nossas vidas. Um pé de manga não pode dar uvas, e nós não podemos dar bons frutos se dentro de nós há podridão. A boca fala do que está cheio o coração. E as circunstâncias difíceis, as estações complicadas, geralmente nos ajudam a conhecer melhor o que está dentro de cada uma de nós. Elas revelam nossas impurezas. É muito comum, quando conversamos com alguém que está passando por uma grande luta, no aconselhamento bíblico, alguma irmã que foi traída, ela dizer assim: eu não estou me conhecendo, irmã. Eu não estou entendendo a minha forma de agir. Eu estou muito irada, amargurada, embrutecida. Foi assim com Noemi. Noemi saiu de casa com seu marido e seus 2 filhos, que por sua vez casaram-se no novo país chamado Moab e se estabeleceram por lá. Deus é o responsável pelas estações. Ele é soberano e orquestrou o tempo de cada coisa acontecer na nossa história. Mas Ele nunca vai se responsabilizar por nossas ações, em especial aquelas pecaminosas que nós realizamos dentro dessas marcações de tempo.
que acontecem em nossa vida. Deus é tão soberano que Ele é capaz de nos responsabilizar por nossos erros, de maneira que Ele sempre fará o que é certo, justo e bom, ainda que suscite o mal, calamidade, as trevas, e nós sempre seremos responsáveis por nossas ações nesses períodos que marcam tempos e estações, sejam elas favoráveis ou não. Vamos abrir nossas Bíblias, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí. Vamos abrir nossas Bíblias em Ruth, no livro de Ruth. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Ruth e vamos aprender algumas lições preciosas com essas duas mulheres, Ruth e Noemi. Então, vocês conhecem bem a história? Noemi saiu de casa, isto é, de Judá, com seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles saíram da sua cidade natal numa época muito difícil e foram parar num país, ou foram até o país chamado Moabe. Estando nesse país, seus filhos, então, os filhos de Noemi se casaram com outras mulheres, com 2 mulheres, chamada Ruth, uma, e a outra chamava Orfa. Passados alguns anos, morreu o esposo de Noemi. E mais alguns anos, morreu também os 2 filhos. Isto é, o esposo de Ruth e Orfa. Após muita dor e sofrimento, Noemi resolve voltar. Uma de suas noras decide acompanhá-la. Observe a resposta de Noemi. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Absteve-vos-ias de tornar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Sabe qual é a pior coisa em passar por uma fase da nossa vida? Seja ela difícil ou não, é não entender que Deus é soberano e orquestrou aquela situação que estamos vivendo para o intento que muitas vezes não compreendemos, mas que no fim cumprirá seus eternos e santos propósitos. Ainda que não aceitemos de bom grado a fase que estamos vivendo, quando sabemos que foi Deus que orquestrou, isso naturalmente produz uma estabilidade e paz que o mundo em que vivemos não desfruta. A época mais dolorosa aqui nessa terra para um descrente é a fase da morte. Quem aqui já foi ao enterro de uma pessoa que não é crente em Cristo Jesus sabe que é algo triste. Pessoas chorando, pulando, enlouquecidas porque não têm esperança. Não tem 3 meses. Deixa eu beber um pouco de água. Não tem 3 meses que um primo meu, de 21 anos, que morava na cidade, na capital de João Pessoa, capital vizinha aqui, Natal, Rio Grande do Norte, saiu no sábado de casa e voltando de madrugada, embriagado, a 120 km por hora, numa avenida ele perdeu o controle, numa curva bateu num poste, o poste caiu e a moto explodiu e ele morreu. Passados alguns dias, conversei com o único tio na família que é crente, e ele me falou de como foi triste aquele enterro. Pessoas gritavam, pulavam, seus pais se agarravam com as pessoas que estavam naquele recinto, não queriam deixar enterrar o filho. Por quê? O porquê de tudo isso? Porque eles não têm esperança. Porque eles não entendem que Deus é soberano e permitiu aquela morte, que aquela morte fosse daquela maneira. Mas contrastando com uma morte desesperadora, aqui vemos uma mulher que conhecia a Deus e mesmo perdendo as pessoas que ela mais amava nessa vida, seu marido e 2 filhos, ela sabia quem tinha removido. Ela sabia que naquela tempestade, naquela fase da sua vida, tinha a mão do Deus Todo-Poderoso. Ainda que fosse muito difícil, era seu maior consolo. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi sabia quem tinha orquestrado a situação que ela estava vivendo. A doutrina da soberania divina, isto é, que Deus está em cima, controlando todas as coisas que acontece, que nada refoge ao seu domínio, que nenhuma folha se mexe sem seu consentimento, por si só já é um tremendo alento em todas as fases da nossa vida, sejam elas boas
ou más. Cada fase que vivemos tem um propósito estabelecido pelo Todo-Poderoso, que não faz nada sem um tremendo plano, intento perfeito. Então, isso por si só deve servir de alento, de esperança, seja qual for a fase que você está vivendo hoje. Se você está sofrendo nessa determinada fase da sua vida, não se perca nesse nevoeiro de dor e sofrimento. Lembre-se que as circunstâncias que tem experimentado, vivenciado hoje, foram orquestradas pelo Deus vivo na sua vida com um propósito que no futuro próximo você esteja mais parecida com Cristo e assim possa glorificar a Deus melhor. Só o fato de saber que foi Deus quem colocou você na fase que você está vivendo já te liberta, te dá paz, pois Deus sabe o que faz. Deus sabe qual a fase que você tem vivido, mas também sabe os espinhos que tem te machucado. Ele sabe também se você tem produzido cardos e abrolhos ao invés de lindos brotos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Quando a provisão divina é amarga, ainda assim temos a responsabilidade de produzir doçura. Nós até podemos reclamar a Deus, conversar com Ele e dizer que está doendo muito. Mas sabe qual é a oração mais sábia? Aquela que, mesmo sem entender tudo, diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Aquela atitude de: Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Aquela mesma atitude que diz: afasta de mim essa dor, mas não ignore se a resposta for: a minha graça te basta. Todas nós, muitas vezes, na hora da dor, na fase mais difícil da nossa vida, damos como resposta a amargura. Como Noemi que disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ruth 1, 20 e 21. A gente não aceita a vontade soberana de Deus, mas vive se queixando pelos cantos, alimentando um espírito descontente. Não faça isso. Você está atraindo mais a ira de Deus vivo sobre a sua vida. Pelo amor de Deus, aceite a fase que você está vivendo e procure glorificar a Deus nela da melhor forma possível, na força de Cristo. Amém. Essa geração que determina, que ordena, que não aceita a vontade de Deus é pura blasfêmia. Parece até que eles estão assentados no trono e Deus no escabelo dos seus pés. Mentira, heresia. De onde? Deus continua assentado no trono, cale-se diante dele toda a terra. Jó fez várias perguntas a Deus na fase mais difícil da sua vida. Mas sabe quantas Deus respondeu? Nenhuma. Mas Deus fez a Jó no mínimo 39 perguntas. Deus não nos dá a explicação do que Ele está fazendo na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é o autor da vida, Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele pode dispor da nossa vida como Ele bem quer e ninguém pode lhe questionar. Deus não pode ser colocado no banco dos réus a ser intimado, a nos dar uma resposta do que Ele está fazendo na nossa vida. Porque Ele é o juiz e ninguém pode lhe questionar seus desígnios, porque são perfeitos. Esse é o Deus que governa sobre tudo e todos. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Agora você pode fazer como os pentecostais, dar um glória a Deus aí bem alto. Não dê um glória a Deus quando esses crentes que não entendem as escrituras ordenar a Deus, determinar e não aceitar a vontade dele. Mas quando ele entender que quem reina no trono é quem determina todas as coisas, agora sim você pode dizer um glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Ele reina, ele governa, ele impera, e nenhuma folha se move sem sua permissão. Aleluia. Foi ele quem estabeleceu o limite aos mares. Foi ele quem colocou no sol, o céu, o sol, a lua e as estrelas. Aleluia. Foi ele quem fez cada parte do nosso corpo e tem os cabelos da nossa cabeça bem contados. Aleluia. Sendo ele o Deus que governa todas as coisas, você acha que ele não está no controle da fase que você está vivendo? Qual a fase que você está vivendo? Começando a vida?
É um adolescente, já uma jovem aspirando a entrar na faculdade, sonhando em casar, planejando qualquer outra coisa. Foi Deus quem projetou a fase que você está vivendo. E Ele quer ser glorificado na sua vida da melhor forma possível. Ele quer ser glorificado na fase que você está vivendo hoje. E nada vai impedir que os planos dele aconteçam na sua vida, nem mesmo o tal coronavírus. Só se pode viver essa fase que você está vivendo exatamente agora. Então compreenda que Deus quer que você glorifique hoje. Ah, Senhor, mas se eu tivesse casada? Ah, Senhor, mas se eu tivesse assim, eu serviria melhor. Ah, Senhor. Mentira de Satanás. Você precisa glorificar a Deus na situação que você está vivendo hoje. Simplesmente por entender que Deus é soberano e está no controle de cada fase da sua vida. Ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Cada estação tem sua beleza, cada fase da sua vida também. Se você não tem glorificado a Deus na fase que está, também não glorificará em outra, que porventura virá. Se você não tem sido fiel no pouco que Deus tem te dado hoje, também não será no muito que Ele porventura venha te dar amanhã. Por isso, Deus não muda a fase que você está vivendo. Não adianta achar que será mais feliz se tivesse casada. Noemi não poderia pensar que se Deus não tivesse tirado seus filhos, seu marido e seus filhos, ela seria mais feliz, pois sua alegria precisava estar firmada na decisão do Todo-Poderoso, pois ele nunca erra. Deus sabe o que faz. Não podemos discutir com ele dizendo, mas Senhor, há tanto tempo eu estou solteira, mas Senhor, há tanto tempo. Ah, Senhor, mas essa quarentena nunca passa, não aguento mais. Nós, por natureza, caminhamos para sermos independentes de Deus. Queremos tirar Deus do cerne e assumir o controle da nossa vida. Mas acontece que quem entende mais do vaso do que o oleiro? Será que tem alguém que entende mais da criatura do que o seu Criador? Nós, enquanto filhos, muitas vezes nos impomos a nossos pais achando que sabemos mais do que eles. Com o passar do tempo, a gente compreende que eles tinham mais experiência e mais sabedoria. Eles davam conselhos que muitas vezes não queríamos ouvir, mas era exatamente o que nós precisávamos naquela fase que estávamos vivendo. Precisamos remover a atitude de bater no peito, aquela atitude arrogante, dizer que sabemos o que é melhor para nossas vidas. E colocar uma atitude humilde de repousar nos planos divinos, ainda que não entendamos, mas escolhamos andar por fé, porque Ele tem para nós coisas lindas. Você ainda não viveu tudo o que tem para viver. As estações ainda podem mudar, o tempo pode alterar, mas se você não aprendeu a glorificar a Deus na fase que está, certamente terá dificuldades para glorificar na fase que virá. A gente precisa aprender as lições que Deus quer que aprendamos na fase que estamos hoje, porque esse é o tempo que Deus determinou para aprendermos lições preciosas que vão ajudar ao longo da nossa vida. A vida é feita de experiências que são a junção de tudo que vivemos nas fases passadas. Se a gente aprender sabedoria na fase que estamos, certamente honraremos a Deus melhor na próxima fase que virá. Teremos mais sabedoria para entender a vida e aproveitá-la da melhor forma. O tempo passa e nós voamos. Precisamos com urgência aprender a glorificar a Deus na fase que estamos. Amém? Amém. Somente quando aproveitarmos bem a fase que estamos, que nem notamos que as coisas vão mudando, sabe? Na vida é exatamente assim. Quando você aproveita bem cada fase, você nem notou e já passou e começa a sentir saudades. Aproveite bem esse tempo de casada, se você está casada, para estabelecer um bom vínculo com seu marido, para que quando vierem os filhos, se vierem os filhos, você aproveite bem esse tempo, sem deixar de viver bem a fase, sem sentir que deixou de viver bem a fase anterior. Simplesmente aproveite a fase que está sem reclamar ou almejar uma outra fase, porque se sempre vivemos na expectativa de uma outra fase, acabamos que não aproveitamos a fase que estamos. Isso, no fim, é vaidade, correr atrás de vento. É como trabalhar o dia todo e não usufruir do seu trabalho. Se você é mãe de crianças pequenas, você pode chegar à conclusão que sua vida virou uma bagunça da noite para o dia. Mas se você curtir cada momento com doçura e amabilidade, até as noites mal dormidas, verá que logo seu bebê estará correndo por toda parte e você vai sentir saudade daquele período de pegá-lo no colo e até das noites mal dormidas. O problema não são as circunstâncias, o problema é nosso coração.
É como recebemos todas as coisas. A gente precisa aprender a descansar, que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Então, se você é solteira, aproveite bem com sabedoria essa linda fase da sua vida, que nunca mais voltará. Aproveite para desenvolver relacionamentos fortes, de amizades com outras moças e até com mulheres mais velhas. Gaste tempo conversando, aprendendo sobre a vida, porque quando você casar, a sua prioridade já vai ser outra. Será seu marido e filhos, se porventura Deus os der. Não que não poderá dar atenção a uma moça, mas certamente estará mais limitada. Cada fase tem sua beleza e precisa ser vivida com muita destreza e intensidade, porque ela não volta atrás, entendeu? Ruth, apesar de ser gentia, não era judia, não era do povo de Deus, ao conhecer o Senhor por intermédio do testemunho da sua sogra, decidiu servir a Deus fielmente. Aceitou de bom grado a provisão que Deus tinha para ela, que era ser viúva e cuidar de outra viúva, que era a sua sogra. Quando não estamos em comunhão com Deus, nada na nossa vida presta. Lembra daquele provérbio que diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce? Pois bem, quando estamos em comunhão com Deus, podem vir os Golias dessa vida e a gente se acha forte igual Davi. Lutamos e guerreamos contra gigantes sem medo algum e sem reclamar. Mas quando a gente não está em comunhão com Deus, nossa lente é ofuscada pelo pecado e a gente começa a fazer de pequenos problemas o dilema da nossa vida e ficamos paralisadas. Quando Deus é grande, os problemas se tornam pequenos, mas quando Deus é pequeno, os problemas se tornam grandes. Ah, por que o Senhor não me deu um esposo? Ah, por que eu não casei? Ah, Senhor, eu tinha tantos planos para esse ano, mas não vou poder realizar nenhum deles. Mas não se preocupe, que o que for o plano de Deus na sua vida vai acontecer. Quer você deseje ou não, os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Essa foi a lição mais importante que Ruth aprendeu. Duvida? Vamos ver o que aconteceu com Ruth. Vamos deleitar um pouco nessa história. Então, na conversa entre Noemi e suas noras, ela conseguiu convencer Orfa a ir embora, mas Ruth decidiu ir com ela. E ela disse, as palavras de Ruth: porém disse Ruth, não me enches para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A declaração mais linda de aliança e devoção, usada em muitos casamentos, a declaração de Ruth poderia ser a sua sentença de morte, se ela seguisse a sua sogra como um suposto ídolo, isto é, aquela que iria ocupar o lugar do Deus vivo em sua vida. Os ídolos são ladrões de alegria, que frequentemente entram em nossas vidas e nos impedem de glorificar o Senhor. Os ídolos são aqueles desejos mais devotos, mais fervorosos que nós guardamos em nosso coração, mas que muitas vezes concorrem com os desejos santos de Deus para a nossa vida. Os ídolos são terríveis, eles exigem devoção absoluta, eles querem que você lhes preste culto, que você viva por eles e somente para eles. Eles mentem para você dizendo que se você os abandonar, será a pessoa mais infeliz e insatisfeita. O ídolo leva seu dinheiro, seus valores e, em última instância, ele pode levar até o seu juízo. E realmente, quando nós abandonamos o Senhor, em certa fase da nossa vida e seguimos os ídolos, quando eles quebram o nosso coração, a gente se sente vazia, em pedaços. Por quê? Porque nós não fomos feitas para adorar os ídolos. Fomos criadas para adorar o Deus verdadeiro somente. Somente quando a gente entroniza Deus em nosso coração, que Ele se encarrega de nos satisfazer por completas. Não é isso que nos diz Salmo 37:4? Agrada-te do Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Foi após se entregar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, que Ruth experimentou o melhor dessa vida. Ruth começou a trabalhar sem reclamar, foi atrás de comida para ela e para sua sogra, não porque sua sogra era seu ídolo, mas porque ela servia o Deus vivo e por isso ela era bondosa com a sua sogra e amorosa com sua sogra. Ela poderia se lamentar e dizer: esse Deus não é bom, pois tirou meu marido e minha sogra. Mas ela não fez isso, ela parecia compreender a doutrina
da soberania divina, isto é, que Deus está em cima, controlando todas as coisas, e ele fez tudo formoso, tudo perfeito no seu devido tempo. Ela humildemente passou a trabalhar sem de nada reclamar. Saiu sem saber onde exatamente conseguiria comida, mas ela cria que Deus proveria. A mulher de Deus é assim. Ela não entende o que Deus está fazendo naquela fase da sua vida, mas ela se submete, pede a Deus sabedoria e um coração cheio de alegria. Enquanto ela inclinava o coração para Deus, Deus lhe abençoava. Deus não tem problema em nos abençoar. Ele só quer ter certeza que essas bênçãos não vão se tornar em maldição em nossas vidas. Ele testa ele quer testar nosso coração para saber onde está o nosso tesouro, porque onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. A mão de Deus não está encolhida para nos abençoar. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele continua sendo bondoso como foi no passado, continua no presente e será no futuro. O problema é que nossos pecados nos afastam de Deus. Nossas lentes corrompidas pelo pecado nos fazem olhar para certas fases da nossa vida e desprezá-las. Não, não faça isso. Antes peça a Deus um coração sábio, sabido, para aprender lições preciosíssimas em cada fase da vida. Ruth, por andar em comunhão com Deus, ajudou até sua sogra, que passou por uma tremenda crise espiritual. Noemi, por ter experimentado a amarga provisão divina, se tornou amarga. E Ruth foi usada por Deus para lhe trazer doçura e graça a esta mulher de Deus que por ora estava sem esperança. Disse Noemi: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem te deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ruth trouxe um vislumbre da promessa do caráter de Deus para a sua sogra, de que Deus não dorme, Deus não está alheio às nossas necessidades, Ele se importa conosco e antes Ele está trabalhando a nosso favor. Enquanto nós dormimos tranquilamente, Deus trabalha atentamente e ativamente em meu e em seu favor. Amém? Porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com os olhos se percebeu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperemos em Deus, não nos desesperemos. Você está em uma determinada fase da sua vida. Ela é um capítulo e não a sua história completa. Anda com Deus e você poderá ser um oásis para os que experimentam um deserto à sua volta, a fim de que quando chegar a sua vez de experimentar um deserto, alguém se achegue até você e seja um oásis em tempos difíceis, em certas fases da sua vida. Ruth pôde ser uma grande bênção para a sua sogra, um testemunho para uma nação, um vislumbre de graça para todas as pessoas que até hoje têm acesso à sua história. Enquanto Ruth servia a Deus, para ela colocando em sua vida uma sogra temente a Deus e um segundo esposo maravilhoso. Sabe, Deus só vai trabalhar na minha e na sua vida quando a gente se entregar completamente a Ele. Enquanto você ficar dando parte da sua fase para Deus, barganhando com o Senhor, lhe dizendo que será mais fiel a Ele, se Ele te der isso ou aquilo, você nunca será feliz por completa. Pois a alegria verdadeira nós só encontramos na presença divina. Só quando você entende que tudo o que você mais precisa é Deus, é que Ele te dá as demais coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Somente quando Deus é o todo em sua vida, que Ele te dá as demais coisas, Ele te dá as sobras. Somente quando Jó entregou tudo, família, bens materiais, riquezas, prestígios, honra, inclusive o seu senso de justiça, foi que Deus lhe abençoou e lhe deu tudo em dobro. Se você não parar de achar que precisa de mais alguma coisa para então glorificar a Deus com todo o seu coração na fase que você está vivendo, você nunca será completa. Será sempre um saquetel furado que, apesar de muitas experiências, talvez vários cursos na faculdade, diversos relacionamentos, experiências profissionais, ainda continua quebrada e incompleta. É porque você não entregou a Deus tudo ainda. Você ainda precisa de algo mais, de estar em outra fase. É isso que você acha que precisa? É mentira do pecado. Não deixe que o diabo domine seus pensamentos, controle suas emoções e lhe faça pecar. Somente Deus é capaz de preencher você por completa. Você precisa aprender que Deus é soberano sobre toda a história.
Foi ele quem escreveu seu passado, presente e futuro, isso com um propósito. Se você tiver comunhão com Deus, usará o seu passado para glorificar a Deus no presente e deixará o futuro nas mãos do Senhor. Ruth, sendo nova convertida, sabia verdades profundas que mudam nossa vida. Ela compreendia que Deus estava orquestrando a sua história e então lhe dava glória. Ao invés de ficar emburrada, embrutecida, até relembrou estas verdades a uma crente muito antiga na fé, a sua sogra. Deus nunca se esquece dos seus. Ainda que ele nos faça beber seu vinho amargo no presente, nos fará experimentar sua doçura e nos acalentará com sua amabilidade no presente de forma limitada e no futuro de forma ilimitada. Bem, sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de lhe dar paz, planos de lhes dar um futuro. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo fez Deus formoso para um determinado fim. Foi ele quem orquestrou os tempos, as estações, as fases da vida. Em cada uma delas tem beleza, tem verdades, lições profundas que precisam ser aprendidas em cada uma delas. E você só irá conseguir se tiver em comunhão com Deus todos os dias da sua vida. Você ainda não viveu tudo o que tem para viver. Sua história não está completa. Assim como quando Noemi e Ruth saíram de Moabe. Elas haviam sofrido muito, mas colocaram-se diante de Deus em completa submissão à sua vontade, entendendo que Ele é soberano e Ele sabe o que faz. E era que Deus tinha lindos planos para elas. Noemi experimentou a graça de ter uma nora e genro, que eram como seus filhos, e um neto por meio de Ruth. Ruth simplesmente entrou na linhagem do Salvador, Jesus Cristo. Se ela tivesse ficado em Moabe, seguido seus desejos da carne, se distanciado cada vez mais do Senhor, ela nunca teria experimentado a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. É quando exaltamos a Deus que Ele nos exalta. Eu honro os que me honram, aos que me desonram, porém, serão desonrados. Não se engane, pois de Deus ninguém zomba. Aquilo que você plantar, isso você colherá. Os planos de Deus para Noemi e Ruth eram muito maiores e melhores do que o que elas pensavam. Os planos de Deus são muito maiores do que os seus. Por isso, confie nele e viva para ele. Glorifique a Deus na fase que você está, e Ele há de te abençoar. Mas desonre o nome do Senhor e você colherá de sabor. Hoje nós aprendemos que um Deus perfeito orquestra nossa história para a sua própria glória. Cabe a nós pedirmos sabedoria para glorificarmos a Deus em cada fase da nossa vida. Hoje aprendemos o segredo para florescer no sofrimento. Sabe qual é? Compreender a soberania divina. Isto é, que Deus está em cima, controlando todas as coisas. Na próxima semana, na próxima terça-feira, nós iremos aprender que resposta seria adequada a esse conhecimento do atributo de Deus, que Deus é soberano. Que Deus nos ajude. Amém. Então, que nós possamos compreender a soberania do Senhor, mesmo em tempos de guerra, né, em dias difíceis, em tempos de choro, de luto, independente da dificuldade que cada uma de nós estejamos atravessando, ou aquela que já passou, e muitas vezes, como você falou no início, a gente acaba sempre voltando, né, ao passado e trazendo novamente aquela mágoa. Então, que Deus nos ajude a entender o seu plano perfeito em nossas vidas, porque nós sabemos que o plano de Deus é perfeito, e que nós possamos saber esperar no Senhor, né? E na sua soberania, saber que Deus ele é soberano e ele tem o controle de todas as coisas. Então, amém. Que Deus abençoe. Espero que tenha sido um tempo bom para todas. E eu vou estar orando, Gisele. Depois a gente vai ver aí o tempo. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Que horas são aí? Alguém pode me dizer? Falta 9 minutos. 10 minutos. 10 Pronto, eu vou minutos. orar, agradecendo a Deus por esse tempo. E se alguém tiver uma perguntinha aí, vamos ver se dá tempo de fazer. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por esse tempo. Nos ajuda, ó Deus, a compreender, ó Deus, a Tua soberania em nossas vidas.
nos dá paz, nos dá tranquilidade em meio ao caos. Nos ajuda, Senhor, a superá-los, ó Deus, porque sabemos que temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por esse tempo aqui. Te agradeço pela vida da Gisele. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, cuidando dela, livrando ela, ó Deus, de todo o mal. E abençoa também, Senhor, cada irmã que pôde acompanhar. Que o Senhor, ó Deus, vá de encontro a cada ferida que possa ainda ter que ser tratada. Que o Senhor esteja curando, ó Deus, essas feridas. Que o Senhor, ó Deus, esteja dando sabedoria a cada uma para aprender a lidar com as dores que tem enfrentado. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Alguém tem alguma pergunta aí rápida? Deus nos surpreende a cada instante, verdade. Eu vi que várias irmãs colocaram, né, que nós possamos saber florescer em cada estação, né? Cada estação tem o seu tempo, tem a sua forma. Que Deus nos ajude a atravessar essas estações com louvor, né, engrandecendo o seu nome. Amém. Então, o livro, como a irmã Aline falou, o título é Florescendo em Meus Espinhos da Dor. Ele tem 50 capítulos, onde cada capítulo fala de um tipo de dor. A dor da traição, a dor da inimizade, a dor da provação, da amargura, não saber os planos do Senhor. São 50 tipos de dores. A dor dos sonhos frustrados, da ofensa, da injustiça, da ingratidão, da amargura, da traição, da infidelidade conjugal, que tem inimigos de nossos relacionamentos. Então, é um livro que, graças a Deus, o Senhor tem usado em muitas vidas. Tenho escutado muitos testemunhos do agir do Senhor. Eu louvo a Ele por isso, porque esse livro é obra, é o lapidar de Deus em nossas vidas, em períodos, em fases difíceis que Deus utiliza para nos fazer crescer na graça e no conhecimento dele. Amém. Então, se você deseja adquiri-lo, você pode me procurar depois. A Aline meio que mencionou um pouco do meu ministério, mas eu posso falar. Meu ministério ele é tríplice, ele tem caráter tríplice. Ele é evangelismo de crianças, educação de professores e ensino de mulheres. Então, ele tem essa fundamentação tríplice. Eu louvo a Deus por isso, por esse alcance. Nessa área de ensino de mulheres, eu estou fazendo mestrado em aconselhamento bíblico, engateando no mestrado, já estou no meu 3º ano, tem ainda mais um ano. Foi então que Deus me deu a graça de escrever esse livro. Antes mesmo de entrar no mestrado, já estava rascunhando algumas coisas e eu fui encorajada. Então, o livro, ele foi feito de muitos devocionais. Né, Gisele? Como? Vai fazer um ano que você escreveu ele, não é? Que ele foi publicado agora em outubro, no mês do meu aniversário, ano passado. Então, não tem tanto tempo assim. Outubro para cá já tem o quê? Mais de 6 meses, né? Então ainda falta um tempinho para fazer um ano, mas faz agora, em outubro desse ano. Então, graças a Deus por esse livro ter sido lançado. Não foi fácil chegar até esse dia, mas o Senhor ouviu as muitas orações dos santos, muitas orações em muitos lugares, e permitiu que esse livro chegasse nas mãos de muitos irmãos. Graças a Deus, o Senhor foi tão gracioso que em 2 meses eu consegui espalhar esse livro por todo o Brasil. Eu tenho poucos exemplares aqui comigo, acho que talvez 30 exemplares, mas já tenho uma encomenda para esses. E tem alguns espalhados em alguns lugares, tipo, às vezes 10 num lugar, 5 em outro, talvez não dá 60. Então, graças a Deus, pela forma como ele fez com que esse livro se espalhasse por todo o Brasil. É a boa mão do Senhor. Amém, Gisele. Então, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Se alguma irmã tiver alguma pergunta, eu acredito que não, né? Comprou do pastor Almir, isso. Muito bom. A sociedade da igreja dele está usando, a sociedade feminina. Vale a pena, viu, comprar para você aprender a florescer em meio à dor ou ajudar alguém, né, que tenha passado por alguma dessas dores. São 50 dores, não é isso, Gisele? 50 dores que a Gisele fala. Segundo livro, com mais 50 dores. Muitas dores, não, tá Gisele,
que você passou também, você conta algumas aqui através do seu testemunho. Então, irmãs, eu acredito que vai ser muita bênção na vida de vocês. Se puderem adquirir, façam de tudo para adquirir o livro, que é um livro muito bom. Carol, você pode comprar direto a Gisele ou depois fala comigo que eu pego os contatos direitinho da Gisele para a gente saber como é que pode chegar aqui na Bahia, né, Gisele? Isso. A Débora está perguntando qual o capítulo que eu mais gosto. Pergunta interessante. Não sei se eu consegui pensar ainda, mas eu acho que eu sei. Deixa eu olhar aqui. Pensando, eu vou dizer o meu, viu? Tá, diz o O seu. meu é o da injustiça, porque assim, eu acho que é algo muito difícil para a gente, como cristã, passar pela injustiça, né? E ver graça naquilo tudo. Porque muitas vezes nós sabemos que não somos perfeitas, muitas vezes a gente diz, por que eu? Né? Por que comigo? E é tão difícil você entender a vontade de Deus quando você passa por algo que, assim, olhando, você não teve culpa, né? Mas você vê que aquela injustiça foi feita contra você. Então, como é difícil a gente ver a soberania de Deus nesse tormento, né? Mas nós Verdade. sabemos que em Deus nós podemos tudo e há males que vêm para bem. Então, foi para mim foi um dos títulos mais difíceis assim, porque realmente é algo muito difícil. A dor da perda, eu acredito que todas nós é algo também que é difícil de aceitar, de superar, e só através de Deus mesmo é que a gente consegue suportar, né? Essa dor da ausência de uma pessoa querida, que é um título bem difícil também. É verdade. É verdade. E Estou o tentando seu, me lembrar. Deixa eu ver aqui. Gêmeas Brito está dizendo, por que eu? Porque é para ser comigo, né? Então é difícil escolher uma dor, né? Com certeza, é difícil. 48. Quase o antepenúltimo capítulo. A dor de demonstrar amor nos conflitos. E aqui eu conto um pouco da minha história. Eu confesso que sempre que eu leio esse capítulo parece estranho, mas eu choro também. Porque é carregado de muitas memórias do passado e eu sempre quando leio vejo como Deus trabalhou na minha vida, como eu era antes de conhecê-lo e como o Senhor transformou, me dando esperança e ajudando a dar perdão. Como assim a Verdade. gente recebeu o perdão do Senhor, a gente também concede perdão a quem tanto nos machucou. Aqueles que deveriam mais nos proteger, às vezes Deus permite que causem maior dor. Verdade. Então, amém, Gisele. Muito obrigada pela sua disposição em nos atender. Que Deus Eu que abençoe a agradeço sua o convite. vida, abençoe Muito a vida de obrigada, todas Aline, as pelo convite. irmãs. E lembrem, viu? Próxima terça a Gisele vai estar continuando esse tema e vamos descobrir o segundo segredo, né, para saber superar através da soberania de Deus essas dores que nós temos vivenciado, né, durante a nossa vida aqui na Terra. Então, amém. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. A live vai ficar salva. Então, se Deixa eu ver. vocês souberem de alguém que precisa escutar também essa mensagem, possam estar compartilhando aí para que mais mulheres possam ser alcançadas. Beijos, Amém. Gisele. Que Deus abençoe. Abençoe, abraço, Boa obrigada. noite. Até Boa mais. noite. Deus Boa proteja. noite. Amém, igualmente.